grupos de transtornos caracterizados pela presença de um comportamento agressivo, dissocial ou provocador, associado a sinais patentes e marcantes de depressão, ansiedade ou de outros transtornos emocionais. Para um diagnóstico positivo, o transtorno deve responder ao mesmo tempo aos critérios de um transtorno de conduta da infância que nós vimos no vídeo anterior, o F91, e de um transtorno emocional da infância, o F93, que será o próximo vídeo, ou de um transtorno neurótico de adulto, o F40, F48, que nós já gravamos anteriormente, veja aí no canal, ou de um transtorno do humor do adulto, o F30, 39, também está no canal, está gravado aí, ok? Vamos continuar. O F92.0, nós vimos o F92, agora o F92.0 é uma parte específica, né? O F92.0 é distúrbio depressivo de conduta, transtorno caracterizado pela presença de um transtorno de conduta, que é o F91, que é bem característico, associado a um humor depressivo marcante e persistente, está no F32, tem vídeo no canal aí, é só ir lá no canal procurar, traduzindo-se por sintomas tais como tristeza profunda, perda de interesse e de prazer para as atividades usuais, sentimento de culpa e perda de esperança. Transtorno pode acompanhar de uma perturbação do sono e do apetite, transtorno de conduta classificado em F91 associado a um transtorno depressivo em F32. Então você pega um transtorno de conduta, né, que está especificado, bem especificado lá no F91 e associa aquilo a um transtorno depressivo, que a pessoa ela entra numa tristeza profunda, na perda de interesse. E vamos dizer assim, as pessoas usam a frase dizendo para chamar atenção, porque, né, a pessoa chega numa carência tão grande que ela passa a fazer algum tipo de delito, roubo. Às vezes a pessoa está na aula, ela passa a cabular a aula, né, ela entra num caminho errado ali, né, e esse caminho errado às vezes pode ser, né, porque ela está num processo depressivo e ela associa esse processo depressivo com esse distúrbio de conduta. Vamos continuando. O F92.8, outros transtornos mistos da conduta e das emoções, grupo de transtornos caracterizados pela presença de um transtorno de conduta que está no F91, no vídeo anterior, associada a perturbações emocionais persistentes e marcantes, por exemplo, ansiedade, medo, obsessões ou compulsões, despersonalização ou desrealização, fobias ou hipocondria, transtorno de conduta classificado em F91 associado a transtorno emocional, que nós vamos ver no F93, e os transtornos neuróticos, que está no F40 a 48, que nós já temos vídeo no canal gravados aí. Então associa uma coisa com a outra e o transtorno dele, muitas vezes, ele fica pior. Então às vezes a pessoa entra num período de perturbação emocional persistente, marcante, medo, né? E cada um tem a sua dificuldade em um determinado período de vida, né? Ah, mas é tão novinho, por que que ele está passando por isso? Não era para ter passado, nem viveu a vida. Viveu a vida até ali e muitas vezes o que a pessoa vive de forma diferente, cada um tem a forma diferente de ver a vida, né? Ele pode desenvolver, mas eu passei por esse mesmo processo, eu tenho irmão que eu fui criado dessa mesma forma que ele e não passei. Tem muita gente que eu já ouvi isso, né? Não tem isso aí. Isso é uma característica ruim, não.
é ruim, porém cada um tem a sua sintomaticidade, né? A sua característica. Cada um passa de uma forma diferente do outro, então nós não podemos simplesmente julgar o outro. O F92.9, transtorno misto da conduta e das emoções não especificado. Continuando aqui, agora o F93, transtornos emocionais com início especificamente na infância, grupo de transtornos que constituem uma exacerbação de manifestações normais do desenvolvimento, mais do que um fenômeno qualitativamente anormal por si próprio. Essencialmente sobre essa característica é que repousa a diferenciação entre os transtornos emocionais que aparecem especificamente na infância, que é esse F93, e os transtornos neuróticos, que está lá nos vídeos que eu gravei do F40. Está no canal. Veja o canal, dê o like. Exclui quando associado a transtorno de conduta, que está no F92, que nós acabamos de ver. Está ainda nesse vídeo aqui. Ok? Cada um tem as suas dificuldades, cada um passa pelas suas dificuldades de forma diferente. O F93 ainda continuando, o F93.0, transtorno ligado à angústia de separação, transtorno no qual a ansiedade está focalizada sobre o temor relacionado com a separação, ocorrendo pela primeira vez durante os primeiros anos da infância. Distingue-se da angústia da separação normal por sua intensidade, né, a gravidade que passa aquilo ali, a pessoa, evidência excessiva ou por sua persistência para além da primeira infância, e por sua associação com uma perturbação significativa do funcionamento social. Ele exclui transtorno de ansiedade social da infância, que nós vamos ver agora no próximo quadro, em o F93.2, depois desse vem o 93.1 e aqui vem o 93.2. Fóbico ansioso da infância, 93.1, próximo quadro. Humor afetivo que estão, tem os vídeos do F30, 39, que está no canal. Os transtornos neuróticos, F40, 48 também está no canal. Seguindo, 93.1, transtornos fóbicos. Transtorno fóbico ansioso da infância, transtorno caracterizado pela presença de medo da infância, altamente específicos de uma fase do desenvolvimento e ocorrendo num certo grau na maioria das crianças, mas cuja intensidade é anormal. Toda criança ela tem medos, aliás, quem não tem medo de alguma coisa é difícil, né? Todo mundo tem medo de uma coisa ou de outra, mas esse medo tem uma intensidade anormal. Os medos que ocorrem na infância, mas que não fazem parte do desenvolvimento psicossocial normal, por exemplo, a agorafobia, né, deve ser classificada na categoria apropriada do capítulo F40, 48, que nós vimos lá. Tem os vídeos do canal, assista lá. Exclui a ansiedade generalizada, que está no F41.1. Né? Quem não viu, não sabe o que é agorafobia, assista no canal aí que tem vídeo explicando o que é a agorafobia, que é um tipo de transtorno de medo, né? Veja os vídeos do canal. F93.2, distúrbio da ansiedade, de ansiedade social da infância, transtorno caracterizado pela presença de retraimento com relação a estranhos e temor ou medo relacionado com situações novas, inabituais ou inquietantes. Então a pessoa tem medo de estranho, de situação nova, né? Basicamente, que um estranho é uma situação nova para a pessoa vai conhecer uma pessoa estranha, é uma situação nova, a pessoa vai em um outro lugar, é uma situação nova. Então é um retraimento de situações novas, basicamente. Essa categoria deve ser usada somente quando os tais temores aparecem na primeira infância, mas são aqui excessivos
e se acompanham de uma perturbação do funcionamento social, retraimento da infância e da adolescência. Toda criança tem medo, né, de estranho, geralmente até levado pela família, né, como uma forma de proteção, mas tem que ver se isso aqui não é excessivo, ok? 93.3, transtorno de rivalidade entre irmãos, isso é o que mais tem. A maior parte das crianças pequenas fica perturbada pelo nascimento de um irmão ou de uma irmã. Nos transtornos de rivalidade entre irmãos, a reação emocional é evidentemente excessiva e se acompanha de uma perturbação do funcionamento social, ciúme entre irmãos. Gente, isso aqui não deve ser levado a ferro e fogo não, porque é uma situação normal, todo mundo tem isso. Todo mundo tem, de uma forma ou de outra, só é ciúme, né? E um certo egoísmo de eu tenho alguma coisa e agora eu vou ter que compartilhar isso. De uma forma ou de outra, cada um tem, de uma forma intensa, menos intensa, mas tem que ver a intensidade disso para ser um transtorno. E o final do 93 aqui, que é o 93.8, outros transtornos emocionais da infância, que é o transtorno de hiperansiedade e de identidade. Exclui transtorno de identidade sexual na infância, foi tratado no F60, tá? Mais especificamente no F64.2, que está nos vídeos do canal. Assista aí os vídeos e dê um like, se inscreva no canal. E o F93.9, transtorno emocional da infância não especificado. Ok? Nós vamos parar esse vídeo por aqui, para ele não ficar tão longo. E vamos continuar com esse, o 94, o F94, no próximo vídeo. Muito obrigado. Se inscreva no canal, dê um like.